Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de nutrição digital e hoje a gente vai falar sobre esses dois tipos de proteína, a proteína vegana e a proteína de whey, né? Vamos falar qual é a diferença, qual é o melhor, é o whey ou é proteína vegana? Então nesse vídeo eu vou tentar destrinchar para ti, para você ter maior lucidez sobre qual você deve escolher, certo? Então a gente vai falar sobre os aminoácidos, sobre o gosto e sobre algumas coisas extras, como vitamina B12 nas proteínas veganas, como glutamina nas proteínas de whey. Então aí vamos falar na diferença de BCA que vai ter entre essas duas proteínas, certo? Então essas são as principais diferenças e a gente vai conversar bastante sobre isso, tá? E ao longo do vídeo eu vou provar tanto a proteína vegana, essa aqui é da Isoforte, uma proteína da Vitafor, uma marca reconhecida aqui no mercado brasileiro. E esse aqui é o Isoforte Whey, tá? Uma proteína isolada do soro do leite, também é da Vitafor. Então a gente vai poder comparar dois produtos de uma mesma marca, mas com características diferentes, certo? Isso vai ser muito bom para você ver a diferença entre os sabores. Beleza? Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, que a gente faz várias comparações de vários suplementos, certo? E deixa aquele like, que é super importante para o canal, beleza? Mas antes de começar o vídeo, eu tenho que te mostrar Espaço Nutrição, onde você encontra esses dois tipos de proteína e todos esses suplementos de nutrição clínica. Então vale super a pena. Se você está buscando suplementos, escolha Espaço Nutrição. Eles têm frete para todo o Brasil. Vou deixar aqui embaixo o link para você clicar e vai ter um atendimento super especializado. Porque lá eles não são só vendedores, eles estudam nutrição, eles sabem sobre nutrição. Então eles vão poder te ajudar da melhor forma possível para você poder escolher o melhor suplemento para você, certo? Então vou deixar aqui embaixo o link e você vai poder ter o acesso aos melhores suplementos do Brasil, certo? Então bora pro vídeo. Bom, então vamos tirar a tua dúvida agora. O que é melhor, uma proteína de whey ou uma proteína vegana? Bom, você deve prestar atenção muito na questão dos aminoácidos, isso mesmo, porque a proteína vegana normalmente ela tem poucos aminoácidos, tá? E a gente chama de uma proteína incompleta, tá? Já a proteína do whey, por exemplo, tá? Ela normalmente ela é mais completa, então ela tem mais aminoácidos, certo? Nesse caso que eu trouxe aqui, a Isoplant, eles têm dois tipos de proteína, então eu vou te explicar depois o porquê é importante ter dois tipos de proteína vegana quando você for comprar sua proteína vegana, tá? Diferente do whey. Do whey, ele só precisa ter um tipo de proteína que ele já vai ter todos os aminoácidos ali que precisam, principalmente para a questão de massa muscular. Só que nesse caso aqui, Isoforte Plant, tá? Tu vai conseguir ter tanto a proteína de ervilha, mas ele vem acompanhado da proteína de arroz, então ele tem uma junção de dois tipos, né, de aminoácidos que se completam, que é a metionina e a lisina. Então é super interessante sempre ter ali uma fonte de proteína, né, que seja semelhante a uma proteína de alto valor biológico, que é essa aqui. Então eles se equiparam, porque esse aqui tem dois tipos de proteína e esse aqui tem um só, tá? Só que esse aqui é mais completo, né, por ter uma proteína só, e esse aqui precisa de dois para ficar completo. Então os dois são muito bons e você vai ver durante o vídeo. Além do quesito aminoácidos, você deve prestar muito atenção na questão do sabor, tá? Então eu vou provar primeiro aqui o whey, tá, para você ver o sabor que tem no whey, ver também a questão de solução dele, para ver se ele se dilui bem no leite. Então olha aqui, peguei aqui uma quantidade de leite, mais ou menos 200 ml. Vou colocar aqui um pouco de whey, tá? A textura dele é bem boa, tá? Só para deixar fazer uma mistura aqui. Vamos ver se ele se dilui bem. Ele diluiu bem. Ele tem uma textura bem de leite ninho, assim, eu provei ele tem um gosto bem de leite ninho. Esse aqui tem um gosto de baunilha, bem gostoso, assim, lembra aquele sorvete de baunilha mesmo. Então ele é esse aqui, o de Isoforte Whey, é bem interessante mesmo, assim, bem bom o sabor. Agora eu vou tomar o whey vegano
para dar uma olhada qual é o sabor dele. É que normalmente as pessoas reclamam muito do sabor do whey vegano, que ele é pior do que o whey normal, né? Então eu vou provar aqui. E uma coisa, né, que as pessoas falam, é whey ou é proteína? Normalmente o certo é falar proteína vegana, tá? Porque o whey, ele vem do whey protein, né? Então é bem interessante você falar proteína vegana, ao invés de whey vegano, alguma coisa assim, tá? Então eu vou experimentar aqui. Esse aqui é o de banana com canela, cheira bem gostoso. Ó, ele já tem uma textura mais consistente e ele é mais escuro, tá? Então aqui coloquei um pouquinho pra gente ter uma noção de como que é. Vamos dar uma olhada aqui. Ele deixa uma textura mais parecida com Nescau, assim, mais escuro. Vamos provar. É bem gostoso. Vou até colocar mais um pouco aqui pra gente ter noção do sabor. Vamos dar uma olhada aqui. Eu achei gostoso, assim. Uma proteína vegana que normalmente não tem gosto muito bom. Muito aprovado mesmo essa proteína. Muito boa essa proteína da Vitafor. Sabor banana com canela. Eu gostei bastante, assim. Eu sou também um pouco suspeito a falar de banana. Eu adoro banana. Ela deixa um pouquinho de resíduo assim no final, tá? Mas comparado a outras proteínas veganas que o sabor primeiro já é ruim, essa proteína é muito boa. Então eu gostei bastante, tanto a Isoforte Whey quanto a Isoforte Plant, né, a vegana. Então aproveitar que a gente está falando da Isoforte Plant, né, da proteína vegana, ela vem acompanhada de vitamina B12, tá? E o porquê de vitamina B12? Por que de não de cálcio, não de ferro, né? Por que vitamina B12? Porque vitamina B12 é uma das vitaminas que de maior atenção para os veganos, para os vegetarianos. É basicamente importante a suplementação, né? Então eles já pensaram nisso. Então já que normalmente o pessoal vegano tem uma deficiência de vitamina B12, tem uma vitamina B12 mais baixa, vamos colocar no whey deles uma vitamina B12. Então é essa sacada que eles fizeram. Então é bem legal isso. Então tu vai ver, não vai ver normalmente um whey com vitamina B12, mas tu vai ver sim uma proteína vegana suplementada com vitamina B12. Então isso já é um ponto muito positivo para o Isoforte. Já o Isoforte Whey, tá? Ele tem um diferencial, né? Porque ele tem, além das 20 gramas de proteína de whey, normalmente tem em todos os wheys protein de proteína isolada do soro do leite, ele tem aqui uma quantidade de glutamina, tá? 6 gramas de glutamina. Então, além das 20 gramas, ele tem mais 6. Então, cerca de 26 gramas de proteína, tá? Esse whey. Por que ele tem glutamina? Porque ele é pensado muito em atletas. Então, ele sabe que os atletas eles têm uma demanda maior por proteína. Só que também, eles não só pensam em músculo, né? Os atletas, eles precisam pensar também na saúde desses atletas. E a glutamina, ela entra aí. Ela é um ótimo imunomodulador. Além disso, ela ajuda nessa questão de recuperação, ajuda na questão de sinalização para a glicose no músculo. Então é super interessante para os atletas utilizarem a glutamina, né, como um ajudante nessa recuperação muscular. E é muito legal, principalmente em esportes onde tem longa duração, depois de 1 hora de treinamento, a pessoa utilizar a glutamina, né? E é muito interessante que tem um suplemento como o Isoforte que pensa nisso e já acrescenta essa glutamina no whey. Então é muito legal esse combo assim que tem entre a proteína do soro do leite, o whey, né, com a glutamina. Bom, então comparando a quantidade de proteína dos dois, a proteína vegana tem cerca de 24 gramas de proteína e o whey ele tem cerca de 26 gramas de proteína, sendo 6 gramas glutamina, tá? A questão de BCA, né, que o BCA é super importante para a síntese muscular, é bem falado. Quando ele está nesses wheys, nessas proteínas, ele é muito válido mesmo. Então é interessante você olhar principalmente a quantidade de leucina que tem em cada proteína que tu consome.
tá? Nesse caso aqui, o BCA ele tem 4,1 gramas, tá? E cerca de 2,4 gramas de leucina. Então, uma quantidade muito boa de BCA e de leucina. Já o Isoforte ele tem um pouco mais, por ser uma proteína de origem animal, tá? Ele tem 6 gramas de BCA, então ele tem mais gramas do que a proteína vegana, tá? Então isso é um diferencial. O whey ele tende a ter mais BCA do que a proteína vegana. Então só para você ter uma noção, tá? Então fazendo um resumão aqui, espero que vocês tenham gostado desses dois tipos de proteína, tanto a proteína vegana quanto o whey, tá? Então a gente falou bastante sobre a diferença entre os dois, que cai muito pela questão do aminoácido. Então se você compra uma proteína no mercado público da tua cidade, né, proteína de ervilha, proteína de arroz, sozinha, ela não vai conseguir te nutrir com aquela proteína que você precisa, né, extra para o teu exercício físico, para a tua recuperação. Não, vai ter que precisar uma junção de dois tipos de proteínas veganas, uma proteína de arroz com proteína de feijão, uma proteína de ervilha com proteína de arroz. Então você vai ter que ter dois tipos de proteína vegana, tá? Sempre, para você ter ali uma quantidade boa de aminoácidos. Pense nos aminoácidos. Os aminoácidos são as coisas mais importantes na proteína. Já quando você tem um whey, você tem que pensar no que tipo de atividade você vai fazer. Nesse caso, nesse whey aqui, ele tem uma grande quantidade de glutamina, então ele é legal para atletas que tenham ali de uma hora para mais, então exercícios de resistência, né? Um atleta que tem uma demanda muito grande de energia, é muito interessante ele repor essa proteína e ter ali um acréscimo de glutamina, né, pós o exercício. Então esse whey da Vitafora ele fornece isso é muito legal, tá? O sabor, os dois são muito bons, tá? O Isoforte, que é esse aqui, ele tem um sabor de creme muito legal, de sorvete, assim, então um sabor que cai muito bem. Já a proteína vegana, ela tem um sabor residual, mas ela é muito boa, assim, eu provei ela, vocês já viram o vídeo, ela fica um gosto muito gostoso de banana na boca. Então eu acho bacana essa proteína da Vitafora, essa proteína vegana, é diferente das outras proteínas que eu já tomei, então eu gostei bastante dos dois sabores, tá? E também a gente falou ali sobre as vantagens e desvantagens de um e o outro. O whey, né, ele tem mais BCA do que a proteína vegana, tá? E também a gente comentou sobre a questão da vitamina B12, que você vai encontrar nessa proteína vegana, tá? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou deixar aqui no link um link para você poder ter acesso aos suplementos ali na Espaço Nutrição. E qualquer dúvida você deixa aqui nos comentários, deixa aquele like que é super importante para o canal e se inscreva aqui no canal. Então foram informações muito simples, mas acho que precisava chegar essa mensagem até vocês, tá? Então qualquer dúvida me chame ali nos comentários e até o próximo vídeo.